Olá, maravilhosos, maravilhosas! Sejam bem-vindos a mais um dia desse evento incrível, Virada Neuropsicopedagógica. Lembrando que o que eu disse lá para vocês no comecinho da aula, né, ontem, que quem estiver comprometida, vai concluir esse evento assim com um gás realmente para iniciar 2024, criar aí uma nova rota e começar a transformação da sua carreira. E muito importante, fiquem comigo até o final, porque nós vamos abrir as vagas para a turma do MPS e quem estiver aqui comigo até o final, além de todo o conteúdo incrível que nós vamos tratar hoje, intervenção, gerenciamento, captação, marketing, vocês receberão condições exclusivas para entrar no MPS. É claro, quem tem interesse, mas enquanto isso, a gente ainda tem uma jornada incrível de conteúdos para já concluindo a virada, vocês começarem a colocar em prática. Então, bora lá, bora começar a falar de intervenção. Ontem nós fizemos todo um caminho sobre a minha história e eu expliquei que o objetivo de compartilhar a minha história é inspirar vocês, é entender que nada aconteceu da noite para o dia, certo? Que foi um caminho de muita resiliência, de muito investimento, de muita dedicação, mas que hoje tudo valeu a pena. Hoje, quem já me acompanha no Instagram sabe o quanto eu tenho liberdade financeira, liberdade em relação ao meu tempo, qualidade de vida, e sou totalmente realizada vivendo apenas da psicopedagogia clínica, certo? E isso é um propósito. Eu pretendo transformar cada vez mais vidas, assim como eu transformei a minha. Depois, embarcamos aí numa super jornada sobre avaliação. Então, fui trazendo ali, equilibrando a balança entre erros e acertos sobre esse processo de avaliação. Falamos muito do raciocínio clínico, falamos de testagens, até mesmo de todo o processo, até a gente chegar ali na parte de laudo e devolutiva. E hoje nós vamos começar uma parte muito importante que muitas vezes é negligenciada por alguns profissionais que entregam muita energia nesse processo de avaliação, tanto na forma de conhecimento, de formação, prática, e acaba, vamos dizer assim, improvisando muito o processo de intervenção. E é o processo que realmente, tá, após uma avaliação com bastante cautela e com qualidade, a intervenção é aquele processo que vai começar, tá, a modificar comportamentos, desenvolver habilidades, reabilitar habilidades para uma aprendizagem potencial e autônoma. Muito bem. Eu optei por começar a trazer esse tópico aqui no nosso evento a partir de um caso clínico. Trazer a prática e, a partir dessa prática, embasar a teoria. Eu acredito que assim vai ficar mais didático para vocês, ok? Então, trouxe aqui um recorte de um caso clínico de uma supervisanda minha, que eu orientei há pouco tempo, e que foi muito interessante analisar esse processo de transformação dessa própria intervenção e da prática da minha supervisanda. Então, vamos lá começar, pensando neste caso que eu vou trazer para vocês. É um recorte de caso clínico. Então, paciente X, 10 anos de idade, no 4º ano do ensino fundamental 1, com um diagnóstico de transtorno específico da aprendizagem, com prejuízo na leitura. Além disso, outras características que são importantes serem consideradas. Um padrão rígido de comportamento, tanto frente à aprendizagem, como também em outras questões sociais e emocionais, desmotivação e falta de concentração diante de tarefas acadêmicas, principalmente, sobretudo leitura e escrita. E aí, a gente vai começar, a partir desse caso clínico, falar um pouquinho desses erros e acertos.
Quando eu recebi minha supervisanda para o primeiro encontro de supervisão, para trabalharmos em cima deste caso aqui, a minha supervisanda trouxe o seguinte depoimento. Van, eu não sei mais o que fazer. Eu trago ali treino de leitura, treino de compreensão, textos expositivos, textos narrativos, trechos menores, trechos maiores, mas, além da resistência muito significativa desse paciente, ele não avança em fluência, ele não avança em compreensão, até mesmo a própria escrita muito prejudicada do ponto de vista ortográfico. Não, já comprei XXX programas, já comprei XYZ jogos, não sei mais o que propor, o que fazer para conseguir ter avanços nesse caso. Olha que interessante. Então, ela estava direcionando a energia dela, pensando nesse processo de intervenção, para treinos de leitura e compreensão. E aí eu já comecei ali a trabalhar com ela toda essa questão do raciocínio clínico. Primeiro, quais são as bases neurobiológicas da leitura? Então, voltando lá no na aula anterior, onde eu falei o quanto é importante a gente sustentar a nossa prática na neurociência cognitiva. Se a gente for parar para pensar, tá? E aí eu já estou abordando aqui o primeiro erro. Assim como na avaliação, na intervenção também. Falta de fundamentação em métricas e evidências. Então, se a gente for parar para pensar, antes desse treino intenso de leitura e de compreensão, a gente precisa olhar para essas bases neurobiológicas da leitura. Então, de forma muito sucinta, muito objetiva, porque a gente não consegue aprofundar isso agora. Como eu disse, lá dentro do MPS nós temos vários módulos que acabam contemplando todo esse processo de desenvolvimento humano e de neurociência cognitiva, mas de forma muito objetiva, para vocês entenderem aqui a mensagem e o ponto de reflexão que nós definimos na nossa supervisão. Se a gente for parar para pensar nas bases neurobiológicas da leitura, nós temos aí várias áreas do nosso córtex envolvidas. Vamos começar da occipital. Então, pensando nessa área, na área occipital, ela é responsável pelo quê? Pela entrada visual dessas palavras. Concordam que é o ponto de partida. Depois, pensando na área temporal, no lobo temporal, nós temos esse reconhecimento visual da forma da palavra, que é o que permite a gente lembrar automaticamente da escrita, da forma da palavra e evitar cometer erros, assim como uma leitura também com mais velocidade. Então, occipital, entrada visual. Temporal, reconhecimento visual da forma da palavra. Depois nós vamos pensar ainda nessa área também que envolve a área temporal no sentido da palavra, onde a gente extrai sentido da palavra que foi lida, semântica, significado. E ainda a área frontal, que é responsável pela pronúncia e pela articulação, além das funções executivas. Funções executivas, controle inibitório, para inibir estímulos distratores durante a leitura, a própria flexibilidade cognitiva que está envolvida na própria entonação, na própria velocidade, até mesmo na compreensão, a memória de trabalho crucial para manter informações na nossa memória de curto prazo e manipular essas informações. Então, olha aqui, de forma muito sucinta mesmo, eu citei diferentes lobos do nosso córtex que são responsáveis pela leitura. Então, basta, quando a gente tem um caso, uma queixa de leitura, só realizar treinos? Não. Primeiro eu tenho que pensar lá na avaliação. Qual que é o ponto, tá? Qual que é ali o ponto que marca a fragilidade desse processo? Se for lá em consciência fonológica, eu preciso, antes de começar esses treinos de leitura, investir em muitas outras habilidades, sobretudo as executivas. Área frontal,
tudo bem? Do nosso córtex, do nosso cérebro. Além disso, eu preciso integrar esse estímulo, pensando aí em funções executivas, com a própria questão da consciência fonológica, para depois ir avançando em rastreamento visual, para o reconhecimento da forma visual da palavra automática. Depois de todas essas habilidades preditoras estimuladas, e que o meu paciente me mostra resultados e que eu não preciso dar mais suporte no que é preditor, eu começo esses treinos de leitura e de compreensão. Mas vejam tudo o que vem antes e o quanto a gente precisa considerar a integração dessas áreas, dessas conexões para a nossa intervenção. Então, uma intervenção, pensando neste recorte que eu trouxe aqui, ela não pode ser só baseada em treinos de leitura e compreensão. Tem que ter todo um estímulo atencional, um estímulo executivo, de memória explícita, memória implícita, tudo isso atrelado, sim, à parte de linguagem, certo? E aí, o que vai contemplar esse primeiro erro aqui? Falta de fundamentação em métricas e evidências. Por quê? O que eu trouxe aqui foi a fundamentação da neurociência cognitiva. E realmente mudou, foi um divisor de águas nesse caso da minha supervisanda. Então, nós desenhamos todo esse plano terapêutico e com metas iniciais, metas intermediárias, ela foi galgando um outro caminho, um caminho que trouxe a motivação para esse paciente e resultados bem importantes em relação à fluência leitora e até mesmo à escrita. Ok? E já engato no próximo erro. A questão da ausência de um planejamento consistente. Então, eu comentei aqui com vocês sobre o quê? Sobre o improviso. Então, eu vejo muitas profissionais improvisando, não que isso não possa acontecer. Pode, mas deve ser uma exceção, ok? O improviso, ele deve ser uma exceção e não a regra. Eu vejo muitas profissionais, às vezes, delineando os encontros de intervenção ali no próprio dia, sem ter uma linha de raciocínio, começo, meio e também um fim. Então, esse planejamento, ele precisa, além de contemplar o que é neurobiológico da aprendizagem, ele precisa ter um encadeamento, ele precisa ser vertical, começando com metas iniciais, depois eu penso aí em um período de 3 a 6 meses, a gente traz as metas intermediárias, de acordo com o monitoramento desse processo, até a gente chegar ali na meta, né, final, o que a gente pretende alcançar com o nosso paciente nesse processo de intervenção, pensando ali numa possível alta, tudo bem? Então, o planejamento é fundamental. No MPS, eu ensino, tá? As minhas alunas, como vocês estão vendo ali na parte de acertos, a estruturarem primeiro um guia geral de intervenção. Esse guia geral de intervenção, ele vai contemplar quais as habilidades cognitivas que são importantes, tá? De serem contempladas nesse plano terapêutico. Por quê? Nem sempre eu vou precisar estimular controle inibitório, memória de trabalho. Talvez eu tenha que partir do estímulo de funções mais complexas, como planejamento, resolução de problemas. Isso, onde eu vou encontrar essa resposta? Lá na avaliação. Então, não é a parte do plano terapêutico que vai contemplar as habilidades cognitivas, não quer dizer uma receita. Eu preciso estimular a hierarquia atencional, os componentes executivos, os diferentes tipos de memória. Não, a partir da minha avaliação, eu vou identificar o que eu preciso habilitar, pensando do ponto de vista cognitivo, que é preditor para a habilidade acadêmica que eu preciso desenvolver com o meu paciente, ou habilidades. Então, retomando, esse planejamento baseado em metas que vocês estão vendo aqui na parte de acertos, vai contemplar esse guia geral, pensando primeiro em habilidades cognitivas, o que eu preciso estimular, habilitar com o meu paciente, em quanto tempo, quais são as minhas metas iniciais e as intermediárias. Depois disso, eu vou pensar
Na área da linguagem, se for, por exemplo, esse caso que eu trouxe para vocês aqui, esse recorte de intervenção. Então, essa parte de linguagem, no meu guia geral de intervenção, eu vou ter que focar o quê? Aí eu vou decidir também pensando no plano de intervenção, uma possível consciência fonológica ou não. Essas habilidades de consciência fonológica, elas estão já consolidadas, então eu preciso começar ali a partir da leitura de palavras, com sílabas complexas, frases, para depois ir para texto, ou não. Essa criança já lê com tranquilidade, com fluência, palavras e frases, eu preciso começar a trabalhar estrutura textual, prosódia, fluência, né? Então, tudo isso precisa estar claro e vai estar lá evidenciado nesse meu plano terapêutico, ok? E se for o caso também, eu preciso trazer a cognição numérica e a partir de tudo que é preditor da cognição numérica, identificar qual é o ponto de partida para também contemplar no meu guia geral de intervenção. Depois desse guia geral de intervenção, aí a gente vai delinear as sessões, certo? Então, lá dentro do MPS, eu mostro para os meus alunos, tem até um roteiro, tem até mesmo o modelo de planilha para ser modificado e adaptado para cada demanda, para cada realidade, onde primeiro tem esse guia geral de intervenção e depois tem a parte onde eu vou pensar em sessões, e eu sempre recomendo que vocês tenham aí mais ou menos essas sessões já construídas mensais, porque isso dá mais previsibilidade e também te dá mais oportunidade de improvisar quando necessário, ok? Então, isso é uma prática fundamental, esse planejamento baseado em metas iniciais, intermediárias e finais, e que contempla as bases neurobiológicas da aprendizagem, ok? Vamos lá, mais um erro que, a partir desse recorte de intervenção e também de toda essa minha trajetória, tanto como psicopedagoga e como mentora de psicopedagogos e neuropsicopedagogos, eu percebo esse excesso de recursos sem sistematização e análise de demanda. O que isso quer dizer? São aqueles profissionais, e assim, sem julgamento, porque eu já fui essa profissional, tá bom? Mas eu, como mentora de vocês, eu preciso trazer isso à tona para vocês refletirem, ok, certo? Mas aquela preocupação excessiva em buscar recursos, comprar jogos, comprar programas estruturados, sem saber o porquê está adquirindo, expondo o seu paciente a cada sessão a um recurso, a um jogo, sem sistematização. Então, voltando nessa parte de planejamento, do plano terapêutico, há meses no meu processo de intervenção, em alguns planos terapêuticos, que eu trabalho no máximo com 2 jogos, que eu trabalho com um único programa estruturado. Por exemplo, eu gosto muito do Print com Lê para trabalhar a questão da leitura, da compreensão. Esse é um programa que tem muitas possibilidades. Eu, às vezes, tem situações que eu elenco um texto para trabalhar o mês inteiro com o meu paciente, porque desse texto eu tenho muitos objetivos. Eu tenho a análise da estrutura desse texto, né? Pensando em texto narrativo, introdução, desenvolvimento, conclusão. Eu tenho a possibilidade de trabalhar a questão também da compreensão, pensando nessas microestruturas. Depois de pensar nessas microestruturas, eu amplio para macroestrutura. Aí depois a gente pode ir para uma possível reescrita de início, de desenvolvimento, de final, ou de conclusão, ou começar a introduzir diálogos, né, complementares nesse texto, trabalhar pontuação, trabalhar ortografia. Então, não faz sentido para mim, a cada sessão, trabalhar um texto. Por quê? Esse paciente não vai sistematizar, a gente não vai desenvolver habilidades. Quanto mais a gente investe em um recurso e extrai todas as possibilidades dele, mais nós estamos dando oportunidade de sistematização, de modificação cerebral do cérebro
para determinada habilidade. Então, é muito importante desconstruir essa ideia que a cada sessão eu preciso trazer um jogo novo, eu preciso trazer um texto novo, um material novo. Não, eu vou investir neste recurso até analisar o quanto o meu paciente está realizando as propostas de forma autônoma, ou seja, ele não precisa de suporte, aí eu vou avançar um pouquinho mais. Eu vou trazer algo mais complexo. Mas até ele me dar sinais que precisa de suporte para determinada proposta, não é saudável avançar, trazer algo mais complexo. Tudo bem? Então, tenham clareza disso. E é claro que vocês vão precisar monitorar esse processo, ter muito discernimento para trazer novas demandas aí, novos desafios, porque também nosso paciente não pode ficar na zona de conforto, ok? E pensando no acerto, que foi o que eu acabei de falar, né? Desafios mais complexos diante da análise de demandas. Analisei a autonomia do meu paciente para determinada proposta, notei que a habilidade que eu tinha ali, ou as habilidades que eram o meu objetivo, foram ali consolidadas, fortalecidas, eu avanço mais um pouquinho, tudo bem? E isso quem vai te dar controle é o guia geral de intervenção, é aquele primeiro planejamento, aquele mapa que vai me mostrar o ponto de partida e aonde eu quero chegar com o meu paciente. E aí, diante disso, a gente vai construindo, vai desenhando essas sessões. Eu recomendo que seja essa organização mensal. Então, só passando aqui o cheque. A partir dos erros, quais são os acertos? Fundamentação nas bases neurobiológicas da leitura, pensando neste recorte de intervenção que eu trouxe. Claro, terão outras demandas de cognição numérica, demandas que o foco é a escrita, o próprio comportamento, a impulsividade, a atenção. Então, aqui eu estou trazendo neste recorte. Mas a gente pode pensar fundamentação nas bases neurobiológicas da aprendizagem. E é importante a gente conhecer especificamente as bases da cognição numérica, as bases da escrita, as bases da leitura, certo? Para te dar mais segurança no momento desse plano terapêutico. Realizar um plano terapêutico, que primeiro seja ali aquele mapa que vai te guiar do início ao fim, e depois ir construindo esse caminho através das sessões mensais, né, mensalmente, e analisar sempre a demanda do seu paciente. Leitura, por exemplo. Então, meu paciente está lendo palavras tanto com sílabas simples como com sílabas complexas, com autonomia. Frases também. Então, isso quer dizer que eu posso começar a trabalhar com pequenos trechos de um texto. Conseguir ver um avanço em relação à fluência. Lembrando que fluência envolve tanto a velocidade como a prosódia, certo? E como a velocidade, prosódia e compreensão, ok? Então, percebi que a partir desses pequenos trechos, o meu paciente também está lendo com autonomia. Aí eu parto para a macroestrutura de um texto. Ok, ele deu conta, então vou trazer textos expositivos, mais complexos. Ok? Então tem que ter uma linha de raciocínio, de análise de demanda. Muito bem. Faz sentido para vocês? Comentem aqui para mim, vamos conversar um pouquinho. Faz sentido tudo isso? Qual que foi o insight sobre intervenção que vocês acabaram de pegar, de assimilar? Mandem aqui no chat, eu quero saber, porque eu acho que essa parte de intervenção, ela sempre fica muito frágil em informações, em cursos, e é algo que eu gosto de me dedicar e de falar com bastante atenção e carinho, porque eu sei que é fundamental para resultados. Então, qual foi o primeiro insight? O principal insight a partir dessa minha explanação aqui sobre a intervenção. Mandem aqui, quero ver
Quero ver se eu conseguir alcançar meu objetivo. Que delícia, adorando ver os feedbacks de vocês, os insights. E, não esqueçam daquele compromisso também que nós assumimos. Estou contando com vocês para vocês me ajudarem a divulgar esse evento da virada neuropsicopedagógica, para a gente atingir um grande número de profissionais e dar ainda mais gás, mais luz para a nossa área. Quanto mais psicopedagogos e neuropsicopedagogos de sucesso no mundo, melhor, certo? Então já tira um print dessa aula, já posta lá no Instagram, porque além de adorar ver o profissional comprometido que você é, eu sei que eu posso contar com você, com vocês, beleza? Bom, vamos falar agora de uma parte importante também da prática clínica de sucesso, do que vai também sustentar os resultados, essa estabilidade financeira, essa liberdade. É uma área que a gente não pode negligenciar. É a captação de pacientes, ok? A captação de pacientes, ela vai também te dar aí tranquilidade para você alçar voos mais ousados. E, claro, que uma prática clínica de qualidade, ela também vai precisar de captação de pacientes. Então, imagine, você se prepara, se atualiza, se dedica, é uma profissional ali que tem clareza sobre a fundamentação teórica, trabalha a partir de evidências científicas, tem clareza sobre o raciocínio clínico, tanto no processo de avaliação e de intervenção, mas não divulga esse trabalho. Sem essa divulgação inteligente, claro, ética, os pacientes não vão chegar. Então, essa é uma parte fundamental e que, de fato, motiva, traz aí um combustível bem interessante para os resultados de uma psicopedagoga e de uma neuropsicopedagoga de sucesso, tá? Vamos lá. Quais são os principais erros que nós devemos evitar nesse processo de captação de pacientes, principalmente no século que nós estamos, no ano de 2023, indo para 2024. Investir na produção e na distribuição de cartões físicos e folders. Pode ser que em algum momento essa prática tenha sido, uma prática positiva, uma prática que realmente contribuía com os resultados, mas hoje, para nossa área, certo? Não é o mais recomendado. Isso eu falo não no achismo, mas na análise de resultados, tanto na minha análise de resultados, como na análise de resultados das minhas alunas. Por exemplo, eu ainda tenho mais de 500, 600 cartões do meu primeiro cartão físico guardado, porque não foi utilizado, e aqueles que foram utilizados não me trouxeram pacientes, ok? Estou dizendo que não é para fazer? Não, não é isso, mas não deve ser o foco da sua divulgação. Hoje nós temos possibilidades do cartão digital e a partir desse cartão digital também fazer uma versão física e imprimir uma pequena quantidade, tá? Aquela quantidade que vai dentro da sua pasta com laudo, aquela quantidade que pode ficar ali na recepção do edifício comercial, mas, mais uma vez, não deve ser o foco, tá? Você não deve direcionar a sua energia e o seu investimento financeiro para essa prática como prioridade. Tudo bem? Deixar de apostar nas tendências do marketing digital. Sabe aquela fala, né? Aquele comportamento? Eu não gosto do Instagram, Instagram não é para mim. Eu não gosto do WhatsApp, o WhatsApp não é para mim. No Google, enfim, não é o meu perfil. Infelizmente, tá? Essa é vamos dizer assim, uma ideia, uma prática que precisa ser o quê? Superada. Porque, sim, o marketing digital, hoje, ele também é mandatório dessa parte de divulgação de qualquer empresa, assim como o trabalho também em contexto clínico.
E quando eu falo em marketing digital, não estou me referindo apenas ao Instagram. Ele é uma ferramenta muito importante do marketing, mas não é a única rede. Nós temos inúmeras redes que precisam ser exploradas pensando na divulgação do seu serviço, da sua empresa, certo? E a distribuição de cartões digitais e outros materiais sem estratégia. Então, eu comentei aqui que nós temos a possibilidade hoje de um cartão digital, que otimiza muito mais do que o cartão físico, certo? Só que também elaborar um cartão digital e distribuir esse cartão digital sem estratégia, você também está demandando, está falando português aqui bem claro, jogando o seu tempo fora, porque precisa ter uma estratégia a partir dessa entrega dos cartões digitais também. Não só da entrega, mas do que você deve, tá? Comunicar naquele cartão digital. Bom, pensando nesses erros, vamos lá agora considerar os acertos e saber o que nós temos que fazer para essa captação de pacientes inteligente, eficiente, mas sempre com muita ética. O Instagram, tá? Instagram é muito importante nessa parte de captação de pacientes. A produção de conteúdo, tá? Só que é uma produção de conteúdo também com estratégia. Ou seja, na metodologia de funil de vendas. Vamos lá que eu vou explicar o que é isso. Antes de entrar nessa metodologia, o que eu quero comentar com vocês? Por que o Instagram é importante? Parem para pensar um pouquinho. Imagino que aqui a maioria, quando está interessada em um serviço e um produto, vai consultar informação aonde? No Instagram, ou também no Google, que nós já vamos chegar lá. Mas o Instagram, atualmente, isso é comprovado, tá? Por informações, por dados aí do marketing digital, é uma rede, é a rede mais utilizada pelas pessoas no Brasil e no mundo, e por uma margem de tempo muito significativa. Então, as pessoas estão no Instagram, tá? A maioria está no Instagram. E ele não deixa de ser uma vitrine da sua atuação, ou melhor, mais do que uma vitrine. O Instagram, ele tem um poder muito significativo, até mesmo de currículo da sua atuação, do seu currículo. Então, se vocês forem entrar lá no Instagram, tem muito conteúdo, sim, que ensina, que educa, mas também tem conteúdo que inspira, tem conteúdo que comprova a qualidade da minha atuação, tanto com os meus pacientes como com as minhas alunas. Então, isso é muito importante. Tudo isso está organizado na sua vitrine, no seu currículo. Então, vamos dizer que ele não deixa de ser um currículo digital. E um currículo digital muito interessante, certo? E essa metodologia de funil de vendas foi o que eu acabei de falar para vocês. Não adianta vocês elaborarem posts como agenda aberta, certo? Isso não é atrativo, não convence e não mostra que você é uma autoridade para resolver a dor daquela família. Então, quando vocês vão pensar, tá, em produção de conteúdo, vocês têm que dividir os conteúdos em conteúdos que educam, que ensinam a audiência e vão mostrar que você é autoridade realmente nessa atuação, no que você está propondo resolver. Conteúdos que inspiram, porque as pessoas acabam ficando mais envolvidas ali com o seu conteúdo, começam a se identificar com o seu perfil e acabam ficando mais tempo na sua página. Quanto mais tempo na sua página, no seu Instagram, mais eles vão receber os conteúdos que vocês estão produzindo. Conteúdos que também comprovam a sua autoridade, certo? Então, depoimentos de famílias, depoimentos de outros profissionais que estão trabalhando junto com você, enfim, as provas sociais que comprovam que você traz resultados para as pessoas que contratam o seu serviço, a sua atuação. E os conteúdos que
direcionam para a venda ou para a contratação de serviço. É claro que vocês têm que dividir todos os conteúdos em educar a audiência, provas sociais, inspiração, mas tem que ser aquele conteúdo também que direciona, o fundo do funil, que direciona para a família, pais responsáveis entrarem em contato com você pelo Instagram e começar aí um processo de fechamento, de parceria, de contratação do seu serviço de avaliação, do seu serviço de orientação de pais, enfim. Então, vejam como é uma ferramenta poderosa. Dentro dessa ferramenta, a gente tem diferentes vertentes para convencer, tá? O meu possível cliente de que eu posso resolver essa dor dele, ok? Então, quem aqui tem essa resistência, coloca para mim, quem tem essa resistência aqui para lidar com o Instagram, tá adiando aí esse início de produção de conteúdos, tá? Tem vergonha de aparecer, acha que vai ser julgado, julgada, comenta aqui para mim e eu quero saber se esse empurrão está inspirando já a exploração dessa rede aí com mais cautela, com mais carinho. Mas, como eu disse, o Instagram não é a única ferramenta do marketing digital. Nós temos uma ferramenta muito poderosa e super acessível, que é o Google Business. Vocês precisam cadastrar a empresa enfim, a empresa no Google Business. Ah, Vanessa, mas eu não tenho um endereço ainda fixo de atendimento. Eu atendo a domicílio, eu estou atendendo cada hora em uma sala, cada hora em um edifício comercial, não tem problema. Você pode definir o endereço da sua residência, criar ali um perfil no Google Business e isso vai contribuir para quê? Para quando as pessoas procurarem atendimento, tá, psicopedagógico na sua região, na região que você cadastrou o endereço, um perfil bem organizado, bem estruturado, com muitas visualizações, com avaliação, quando a pessoa chegar lá no Google, o Google vai indicar a sua empresa, o seu nome, como uma possível, tá, psicopedagoga para atender os filhos, enfim, aquela família. Então, é muito importante também você se cadastrar no Google Business, cadastrar a sua empresa ou cadastrar os seus serviços. Isso é acessível, então você pode realizar isso gratuitamente. Lá dentro do MPS temos uma aula só sobre Google Business também, para vocês se cadastrarem com estratégia, mas quem não puder, né, estar presente no MPS, é uma ferramenta também que vocês podem estimular, começar a explorar de forma intuitiva e depois ir aprimorando aí o perfil para que o Google entregue cada vez mais o seu perfil para pessoas que forem procurar psicopedagogos, neuropsicopedagogos, ok? Então, procurem um pouquinho mais sobre essa ferramenta, porque ela é poderosíssima e vocês podem começar a utilizar essa ferramenta sem investimento financeiro nenhum. Claro, se vocês quiserem potencializar essa entrega, também é possível depois investir financeiramente, porque o Google entrega ainda mais. Mas as minhas alunas já têm resultados sem investimento financeiro, apenas com investimento estratégico, ok? Uma outra possibilidade, tá? Mas que essa possibilidade não exclui as demais, mas pode ser mais uma possibilidade de captação. Vocês organizarem formações para escolas, para famílias, em parceria com outros profissionais sem fins lucrativos. Então, no início da minha carreira, eu propus para algumas escolas formações sobre funções executivas para pais, funções executivas para escolas, adaptação de material, adaptação de prova, formações para os professores sem fins lucrativos, com o intuito daquela escola me conhecer, de ter ali uma abertura, de criar um vínculo
e quando uma família necessitar de um encaminhamento, aquela escola pensar no meu nome também. Então, isso me trouxe também resultados no início da carreira, e algumas alunas colocam isso em prática. Hoje, com o ambiente online, isso fica ainda mais prático, mais fácil, e também é uma forma de vocês irem abrindo espaço em algumas instituições, ok? Agora, o que é crucial, deixa eu só até recuperar o fôlego. O que é crucial nesse processo, tá? E, mais uma vez, não exclui as outras sugestões, são as devolutivas no momento que você vai até a escola. Então, realizar uma devolutiva com qualidade, que comunique realmente aquela hipótese diagnóstica, mas, além disso, criar condições para aquele professor, para aquela escola acolher essa criança, esse estudante, respeitando os limites da instituição, é uma super abertura para aquela escola pensar em você quando precisar encaminhar algum estudante para uma avaliação psicopedagógica, certo? Eu digo isso, foi uma... A devolutiva com qualidade foi uma porta de entrada para mim em muitas escolas. Então, foi o que eu falei. Isso aqui é muito importante, vocês pararem para se atentar. Com uma devolutiva que comunique a hipótese diagnóstica, mas, além disso, você, como um profissional mediador, já abrir espaço, já acolher aquele professor e acolher aquela escola, criar possibilidades para atender aquele paciente respeitando os limites da escola. Então, nós temos muito essa ânsia, né, de pensar em inúmeras adaptações, em inúmeras estratégias, mas a gente não para pensar na realidade dessa escola. Será que isso é possível? Então, quando a gente alia, tá, estratégias, cria condições para essas estratégias serem colocadas em práticas, e que a escola percebe que sim, é possível dar conta dessas estratégias, e você ali como mediadora desse processo, você está resolvendo um problema da escola, certo? Quem não gosta de profissionais que resolvem problemas? Isso é fundamental. Então, procure não criar mais problemas. Não estou dizendo para negligenciar esse processo, mas com expertise, certo? De um profissional que tenha a interface da educação com a saúde, procurem não criar mais problemas, mas resolver problemas a partir do que é possível. Isso vai fazer muita diferença na prática de vocês. Gostaram dessa orientação valiosa? Parece óbvio, né? Mas é muito importante a gente parar para pensar nisso, porque eu já fiz muito isso. Já elaborei os laudos, no final coloquei ali uma lista de adaptações, me coloquei numa postura apenas de cobrar e não de ajudar a colocar aquelas orientações em práticas, de entender aquela realidade da escola. Quando eu fui mudando o meu perfil de parceria, que realmente eu vi ali as escolas olhando para mim como uma profissional que, além de uma profissional séria, que traz resultados para as famílias e os pacientes, é uma profissional que também acolhe a escola, que media, que trabalha em realmente parceria. Isso que é ser parceira, tá? Parceria não é buscar apenas encaminhamentos, mas é ser parceira de todo esse processo. Muito bem. Nossa, estou até sem fôlego. Espero que eu também esteja tirando fôlego de vocês e que a cabecinha de cada um que está aqui comigo esteja assim, explodindo de ideias, de insights, de motivação. Eu tenho um desejo muito importante que este evento, que a virada neuropsicopedagógica, seja assim um início de uma transformação muito importante na vida de cada um. Mas vamos lá, que ainda não acabamos, tá? Vamos recapitular aqui um pouquinho o que eu falei até agora para a gente continuar nosso encontro. Então, eu trouxe para vocês a minha vida antes e depois da psicopedagogia e principalmente do MPS, da minha metodologia, a metodologia que traz resultados para mim até hoje
e traz muitos resultados para as minhas alunas que estavam com o diploma engavetado e desengavetaram esse diploma. Isso, temos provas sociais, né, de que realmente isso aconteceu e acontece. Falei um pouquinho dos medos, das minhas inseguranças, o quanto eu não permiti que isso me paralisasse, e foi fundamental para, passo por passo, degrau por degrau, tijolinho por tijolinho, eu chegar aonde eu estou hoje, empresária do meu próprio núcleo de desenvolvimento e aprendizagem, com uma agenda estável, mas não lotada, com liberdade de tempo. Então, sexta-feira, por exemplo, é um dia que eu não trabalho, tá? É um dia que eu cuido de mim. Eu posso até cuidar de projetos, mas é um dia que eu não vou para o consultório. Tem manhãs que eu não vou para o consultório. Tudo porque eu construí essa carreira que me desse essa estabilidade, tanto financeira como em relação ao tempo. E também isso acontece, já está acontecendo com muitas alunas que até entraram esse ano no MPS, já estão mudando, já abriram mão dessa dupla jornada de escola, estão se dedicando só à psicopedagogia e à neuropsicopedagogia. Falamos aí de um caminho para se tornar uma profissional de sucesso, o quanto essa integração entre empreendedorismo, certo? Gerenciamento, captação, uma prática clínica voltada para avaliação e para intervenção, elas se integram. Então, não adianta eu só realizar uma avaliação de qualidade, não adianta só realizar uma intervenção de qualidade, não adianta eu ser expert em captar pacientes. Eu preciso dessa integração. Falei um pouquinho do meu propósito, que é compartilhar esse método que funciona e que transforma a vida de profissionais inseguras e profissionais de sucesso. Trouxe erros, tá? Mais comuns que te impedem de prosperar, e além desses erros, trouxe o que você deve fazer para prosperar, certo? E agora, todo esse sucesso, ele depende de um próximo passo. Eu investi aqui, eu estou, vamos dizer, alimentando esse combustível, estou dando combustível para vocês, mas tem um próximo passo. E antes da gente pensar nesse próximo passo, eu quero que vocês vejam um depoimento de uma das centenas de alunas que eu tenho lá dentro do MPS, e uma aluna que entrou na última turma. Então, ela entrou agora, no segundo semestre, tá, de 2023, e olha a transformação que o MPS trouxe para a carreira dela. Então, vamos agora assistir o depoimento da Camila, maravilhosa. Hoje eu me sinto uma profissional de nome na minha cidade. Eu tenho uma grande procura no meu consultório, faço palestras nas escolas, atuo na área institucional também, ajudando aí professores, alunos, famílias, e me sinto capaz como psicopedagoga graças ao MPS, que para mim foi de grande valia. E a minha vida batia muito com as questões que a Vanessa falava, que ela também tinha passado por isso. E quando de repente eu percebi que os meus atendimentos foram tendo um salto, um avanço, uma procura muito grande, e fui seguindo tudo que a plataforma foi indicando, de colocar o meu nome ali no Google, no Google Profissional, a procura aumentou, até que eu deixei o município e comecei a atender em consultório próprio. Isso aconteceu um tempinho depois do MPS, e a Vanessa foi ali vendo todo esse meu progresso. Eu sou muito grata a ela e ao MPS, por isso que eu falo que foi um divisor de águas na minha vida. Hoje eu vivo da psicopedagogia. Muito bem, maravilhosa, Camila, uma fofa e assim, uma profissional que está decolando e me deixando muito orgulhosa, me deixando e deixando o meu time muito orgulhoso. E vamos lá, qual que é o próximo passo, tá? Para vocês que estão aqui comigo até agora também transformarem a vida de outras pessoas e a própria vida, conquistarem resultados realmente, resultados promissores, potentes resultados.
próximo passo é, sem dúvida, entrar para o MPS, Metodologia Psicopedagógica de Sucesso. E vamos lá entender o que é o MPS. Vocês tiveram contato até agora com princípios, com conteúdos, com insights que contemplam a minha metodologia. Mas vamos lá agora elucidar o que é realmente o MPS, tá? Ele é um programa online criado e desenvolvido por mim há mais de 3 anos, tá? E pensado exclusivamente para psicopedagogos e neuropsicopedagogos, onde eu ensino o caminho das pedras, realmente, e atalhos para que você, tá? Para que o psicopedagogo, para que o neuropsicopedagogo alcance o sucesso na profissão. E o caminho das pedras é realmente o que eu fui falando com vocês aqui durante toda a virada neuropsicopedagógica. Trazer todo o embasamento da neurociência cognitiva, do desenvolvimento humano, trazer conhecimento sobre transtornos do neurodesenvolvimento, sobre referenciais teóricos importantíssimos como o DSM, para sustentar a nossa prática, para depois entrar em módulos, tá, de avaliação, com testagens, com aplicação, correção e interpretação, módulos de intervenção, módulos de gerenciamento de consultório e também módulos de marketing digital, ou seja, é o caminho das pedras, é o caminho que contempla a integração entre gerenciamento, empreendedorismo, avaliação e intervenção. Antes da gente continuar entendendo um pouquinho o que é o MPS e de ter contato com as condições exclusivas que vocês que estão aqui irão receber para fazer parte do time MPS, vamos assistir mais um depoimento de uma aluna que também entrou esse ano no MPS, certo? E já está brilhando, já realmente modificou a sua realidade e a realidade dos pacientes que ela atende. Vamos agora assistir o depoimento da Roberta, maravilhosa. Olá, meu nome é Roberta Faro, sou formada em Pedagogia e Psicopedagogia, trabalho na educação há mais de 20 anos. Sempre atuei na escola e nos últimos anos eu fazia um turno na escola e um turno em clínica. Atualmente eu resolvi me dedicar 100% à clínica, à psicopedagogia, e esse ano eu resolvi estudar e entender um pouco mais o que o mercado tem de novidades de educação, de neurociência, o que tudo isso pode corroborar com a área. E foi aí que eu encontrei o MPS, foi aí que eu conheci a Vanessa Zito. O curso ele é montado em diversos módulos, onde um conecta ao outro, onde as informações são muito claras, onde a gente consegue ter uma amplitude de conhecimentos e fazer conexões com a nossa prática. Tem muita teoria e também tem muita abordagem da própria Vanessa, que conta um pouquinho da prática. Então é uma mesclagem e a gente tem momentos de aulas ao vivo, o que também nos ajuda muito a trazer as nossas dúvidas, a contribuir com o nosso crescimento. O chat da plataforma também é uma comunicação muito viável e muito dinâmica entre a equipe da Vanessa e as alunas. O que eu percebo é que hoje, eu dentro do consultório, a minha segurança, o meu conhecimento, a minha forma de abordar as famílias e até mesmo as crianças, o olhar qualitativo e quantitativo de tudo que eu faço, tem me mostrado a certeza do investimento que eu fiz. Convido todos vocês a conhecer um pouquinho da plataforma e aprender. Rô, maravilhosa! Muito obrigada por você me dar essa oportunidade de fazer parte da sua vida e da sua trajetória. Mas, continuando, porque o nosso tempo ele é precioso. Vocês já entenderam qual que é o propósito do MPS, mas agora eu quero que vocês saibam como ele funciona, como é o funcionamento do MPS. Então, nós temos 17 módulos, certo? Módulos que são encadeados, verticalizados, por isso que é uma metodologia,
certo? Como eu disse, vou ser repetitiva, mas é muito importante vocês entenderem. Antes tem toda a base da neurociência cognitiva, do desenvolvimento humano, de outras áreas importantes para a atuação psicopedagógica, neuropsicopedagógica, como linguagem, a própria pedagogia. Então, temos módulos de alfabetização, temos módulos de domínios cognitivos, domínios da linguagem, domínios neuropsicomotores, tudo isso para sustentar o raciocínio clínico, para depois a gente trazer todo o conteúdo de avaliação, de intervenção necessários, conteúdos necessários para uma prática clínica de sucesso. Então, além disso não, integrado a isso, são mais de 100 horas, tá? A gente traz aqui mais de 100 horas, porque é um programa que vai recebendo atualização, com as aulas ao vivo, com aulas de atualização, frequentemente. Então, são mais de 100 horas de aulas gravadas. E olha que interessante, entrando para o MPS, vocês já terão acesso imediato às aulas que estão, ok, na plataforma, nessa metodologia verticalizada. Mas, além disso, na maioria das aulas, em todos os módulos, tem um material de apoio para baixar, tem roteiros para vocês se inspirarem, roteiros de contrato, roteiros de avaliação, o próprio modelo de planilha para intervenção, artigos científicos atualizadíssimos e bem selecionados, e-books, enfim, tem muito material, tá? Muitos materiais. Ainda nós temos aulas bônus com especialistas, então eu vou integrando essas aulas ao vivo entre aulas comigo e aulas com profissionais de outras áreas para justamente trazer mais embasamento para a prática clínica, porque a prática clínica, pensando na aprendizagem, ela deve ser multidisciplinar. Então, já lá no MPS, vocês terão acesso a essas aulas. Nós temos aulas com neuropsicólogos, nós temos aulas com psicólogos, temos aulas com fonoaudiólogos, com pedagogos, certo? E ainda tem uma prospecção aí de trazer neuropediatras, de trazer outros profissionais para sustentar esse olhar multidisciplinar. Por exemplo, as minhas alunas hoje, elas sabem receber um relatório neuropsicológico e interpretar o VISC, porque elas já tiveram aula com uma super profissional sobre o VISC. Claro que é um instrumento restrito, mas super importante a gente saber interpretar, ok? Mas não para por aí, tá? Só aqui já isso supera uma pós-graduação e traz resultados muito mais do que uma pós-graduação, ok? Mas, além disso, nós temos a nossa comunidade no Facebook, que é uma comunidade de profissionais que tem o mesmo propósito. É aquela velha história. Escolha com quem você quer sentar à mesa. Se você escolher sentar à mesa com profissionais que tenham o mesmo objetivo, as mesmas pretensões que você, o caminho vai ser muito mais fácil, muito mais gostoso, muito mais possível, certo? Então, a nossa comunidade super funciona. São profissionais que se ajudam, que trocam. É algo que é aquela velha história, né? A psicopedagogia, a neuropsicopedagogia, ela não precisa ser trilhada ao quê? Sozinha. E a nossa comunidade, ela traz isso, esse poder de grupo, de coletivo, de troca, e é um diferencial do MPS. Além dos desafios que nós temos lá, além dos insights que hora ou outra eu compartilho por lá, e do suporte do suporte do meu time também, ali para as trocas, para as dúvidas, enfim. Então, é um outro meio de comunicação. Além da própria plataforma, além das aulas ao vivo, nós também nos comunicamos e trocamos pela nossa comunidade do Facebook, que é um sucesso. Quando vocês concluírem o MPS, também há um certificado de conclusão. E o acesso ao MPS é de 1 ano. Só que vocês depois podem renovar com um valor muito mais acessível. Eu tenho alunas que estão comigo desde a primeira turma, porque é uma plataforma dinâmica, é um programa dinâmico, tem a comunidade do Facebook. Então, são alunas que sabem entendem que estar nesse ambiente é um ambiente transformador. Então, renovam para continuar, mas isso fica a critério de cada profissional, ok?
Acesso imediato, você pode assistir conforme o seu tempo, mas é muito importante ter disciplina, consistência e comprometimento. Então, você pode assistir do computador, do celular, do tablet, enfim. Tem essa forma de acessibilidade muito, muito positiva também. Já são centenas de alunas que tomaram a decisão de crescer na profissão com base nesses 3 pilares que a gente conversou aqui. Teoria, essa fundamentação teórica baseada em evidências. Prática, porque o MPS é muito prático. Isso é um retorno que eu recebo diariamente das minhas alunas. O quanto as minhas aulas trazem toda a fundamentação teórica, mas eu vou trazendo casos, eu vou trazendo situações que permitem trazer todo esse conteúdo para a prática clínica. Então, não é algo abstrato. Então, a gente tem aí o abstrato com o concreto, ok? E o empreendedorismo que nós conversamos aqui. Então, além dessa parte de captação de pacientes lá dentro do MPS, nós temos aula de gerenciamento, de burocracia, de passo a passo de estruturação de consultório e um super módulo de marketing digital que tenho certeza que vai abrir aí, vai flexibilizar o seu olhar para essa área que é muito importante também da prática clínica. Agora, vamos ter contato com mais alguns depoimentos de alunas que estão decolando e super satisfeitas com os resultados após entrar no MPS. Terminei minha pós-graduação e na sequência já comecei com a supervisão e mesmo assim ainda me sentia muito insegura para atuar na área clínica. E foi realmente um divisor de águas na minha carreira. No curso a gente aprende estratégias para o início da nossa carreira na atuação clínica. E também eu sempre falo que em 1 ano e meio de pós-graduação eu não aprendi tanto quanto nas aulas da Vanessa, de fundamentação teórica, desenvolvimento infantil, enfim. É um curso muito completo, tanto para quem está começando ou para quem quer se atualizar. Então nós já tivemos aula com fono, com neuropsicólogo, aprendemos a interpretar ali os exames que acabam chegando até as nossas mãos através dos pais. Tem também um grupo no que a gente troca conhecimento, troca experiência com outras colegas de trabalho. A Vanessa sempre muito presente nesse grupo. Então, assim, a gente não precisa caminhar sozinho, né? O trabalho em consultório, ele é muito solitário para quem trabalha em consultório particular, né? Mas não precisa ser assim. Você pode ter toda uma rede de apoio, profissionais que estejam com você ali diariamente, e acaba sendo mais fácil essa caminhada. Me formei na psicopedagogia em 2011, né? Fiz especialização, só que de lá para cá o meu diploma ficou engavetado. Eu não consegui colocar em prática tudo que foi estudado e visto naquela época, né? E faltava também informação, né? E segurança para colocar em prática realmente o trabalho, né, que a psico exige, né, e conhecendo o MPS. Foi quando eu comecei a assistir às aulas, né, e comecei a ficar muito mais segura, comecei a reavaliar a minha vida profissional e percebi que com aquilo que ela estava me oferecendo, né, eu conseguia dar o primeiro passo. E tenho certeza que com a ajuda da Vanessa, né, e com tudo que eu tenho aprendido, eu vou me tornar referência na minha cidade com a ajuda do MPS. Comecei a mentoria com ela junto com outras meninas e com os ensinamentos que ela passava junto com as tarefas, consegui os meus primeiros clientes já na 2ª sessão. Hoje, depois da mentoria, faço supervisão com ela para desenvolver o meu olhar clínico, estudando os meus pacientes junto com ela, e também sou aluna MPS, para aumentar ainda o meu repertório dentro da psicopedagogia. E uma coisa que eu acho muito legal nesse curso é que ela traz algumas profissionais que não são da área da psicopedagogia, mas que são importantes para a gente desenvolver o nosso olhar multidisciplinar. Vocês terão acesso a módulos que mostrarão de maneira extremamente didática a avaliação clínica e a intervenção e todo o raciocínio clínico que é necessário para uma boa devolutiva.
e vocês terão acesso de maneira didática, conteúdo e material de extrema qualidade. Tenho certeza que aqui você terá um caminho diferenciado de sucesso. Maravilhosas. Gente, assistir esses depoimentos enche meu coração de alegria. Nós temos, assim, inúmeros depoimentos, eu gostaria de colocar todos aqui, mas ficaria extremamente cansativo. Vocês podem conferir mais no nosso canal do YouTube, na própria página do MPS, mas além de trazer aqui essas provas, isso é muito importante, entender que o meu propósito está sendo cumprido. Não é simplesmente vender um programa, mas transformar vidas. Isso, para mim, sempre foi prioridade. O MPS é um curso? Não, o MPS não é um curso, tá? O MPS ele é um programa, porque ele vai muito mais além de um curso. Além de toda a fundamentação teórica e prática que nós temos essa possibilidade da comunidade, de apoio, de suporte, de trocas. Nós temos desafios, nós temos atualizações, né? Frequentemente. Então, eu me recuso a dizer que o MPS é um curso. Ele é um programa de capacitação, aprimoramento e atualização para profissionais que desejam iniciar em contexto clínico, para profissionais que já iniciaram, mas ainda estão muito incipientes, e até mesmo para profissionais experientes que buscam atualização. É o melhor canal de atualização, o MPS, tá? E para quem é esse programa? Para psicopedagogos, neuropsicopedagogos, como eu disse, e até mesmo estudantes de psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Eu tenho alunas que entraram antes de se formar, já foram galgando todo esse caminho, se preparando, e quando se formaram, pegaram o diploma, já estavam preparadíssimas para iniciar a atuação e iniciaram a atuação. Então, é um caminho, foi o que eu falei para vocês. Eu demorei anos, eu não tinha um MPS, né, para me trazer atalhos. Então, eu demorei alguns anos para me tornar uma autoridade na psicopedagogia. Mas hoje, com os atalhos que nós temos, com as informações de qualidade, de evidências científicas, esse caminho ele pode ser mais curto, mas sem perder a qualidade. O conteúdo do MPS, então é todo esse conteúdo que eu mencionei, que vocês estão vendo aí também na tela, são os módulos de neurociência cognitiva, desenvolvimento humano, fundamentos teóricos da psicopedagogia, fundamentos teóricos da pedagogia, módulos de alfabetização, inclusive com profissionais renomados. Para vocês terem uma ideia, tem aula da Thalita Pazeto dentro do módulo de alfabetização, além de outros nomes super renomados, Bruna Trevisan, Dani Didio, enfim, nomes aí de peso do mercado, Frederico Salles dando uma super aula sobre autismo, sobre evidências científicas na prática do autismo. Então, tem aulas com nomes renomados e que trazem realmente diferenciais para a prática clínica psicopedagógica e neuropsicopedagógica. Depois disso, nós vamos ter módulos de gerenciamento, de estruturação de consultório, marketing digital e, é claro, os queridinhos, que são mais de 5 módulos de avaliação, onde primeiro eu trago alguns materiais, a gente estuda esses materiais, falo das premissas de uma avaliação de qualidade, depois a gente entra em avaliação com foco na linguagem, com foco nas habilidades cognitivas, com foco na cognição numérica e com as testagens, porque isso é uma dúvida de vocês. Você traz os testes? Sim, eu trago os testes, eu explico o porquê desse teste, eu falo da aplicação, da correção, da interpretação. Então, nós temos mais de 12 testes na plataforma, testes atualizadíssimos também, que foram lançados agora, como cognição numérica, e ainda isso é alimentado frequentemente no nosso no programa. Então, pretendemos colocar
ali atualizações sobre o combo Anelli, além de tudo que já tem. Então, sim, tem muitos testes, mas não, lembrando que a testagem, né, ela não avalia nada. Quem avalia é essa integração entre a testagem e o raciocínio clínico. Temos módulo de intervenção, com compartilhamento de recursos e com o compartilhamento de práticas, módulo onde eu trago caso clínico para a gente discutir, estudar, módulo de marketing digital. Nossa, temos muitos módulos, 17 módulos com muitas aulas, que supera qualquer pós-graduação, qualquer formação continuada em psicopedagogia e neuropsicopedagogia. O MPS vai me ajudar a vencer a insegurança e a estabilidade? Com certeza, tá? Com certeza, porque o programa MPS é um programa que você não vai caminhar sozinho. Além de todo embasamento teórico, embasamento prático, até questões importantes sobre empreendedorismo que são fundamentais para essa insegurança, né? Para a desconstrução da insegurança, é um programa que você não caminha sozinha. Então, sem dúvida, isso também é um fator que vocês podem perceber nos depoimentos das minhas alunas, o quanto elas venceram essa insegurança, esse medo de iniciar e hoje estão aí realizadas na prática clínica, no contexto clínico. E, falando em depoimentos, vamos assistir mais um depoimento da Esther Pérez para vocês terem tranquilidade do investimento que vocês vão fazer, porque eu sei que vocês vão fazer no MPS, e entrar ali com todo o gás possível para conquistar os mesmos resultados das minhas alunas. Então, vamos lá assistir o depoimento da Esther. Olá, meu nome é Esther Pérez, eu sou neuropsicopedagoga clínica e pedagoga, atuo nos dois contextos, como docente na escola, e ingressei esse ano na prática clínica após a minha formatura na pós-graduação, e também no MPS, iniciei na turma de janeiro desse ano, e de lá para cá tem sido um ano de muito estudo, de muito esforço, de muito trabalho, mas também de muito crescimento. E eu estou muito feliz, estou muito satisfeita com os meus resultados, e o MPS é parte fundamental disso. Eu sempre tive em mente fazer um trabalho de aprimoramento sério, sempre prezei por isso, por buscar fontes sérias para ter os conhecimentos que eu precisava. E o MPS é algo que me deixa muito tranquila, é uma formação que me deixa muito tranquila com relação a isso, porque eu sei da seriedade da Vanessa com relação a isso, e sei o quanto esse olhar que ela tem, tanto de terapeuta, tanto de cientista pesquisadora, quanto de empreendedora, é fundamental para o nosso sucesso. E hoje eu estou aqui em setembro de 2023, já com o meu espaço, já com pacientes e vendo o meu raciocínio clínico melhorar, vendo a minha postura melhorar também, frente a famílias, terapeutas, escolas, pacientes, e eu estou muito feliz. Maravilhosa, Esther. Esther é uma queridíssima que me acompanha desde que estava em formação em neuropsicopedagogia e antes mesmo de se formar, já estava decidida do investimento do MPS e dito e feito, né? Então, ela entrou para o MPS e continuou aí trilhando um caminho e está super feliz hoje em contexto clínico, com a sua sala, com seus pacientes, já está se preparando para tomar uma decisão importante também, em alçar voos mais ousados, e muito bem. Agora, vamos lá assistir o depoimento da Denise, que também recém entrou para o nosso programa. Olá, meu nome é Denise, sou pedagoga, neuropsicopedagoga, e a partir do momento que eu decidi entrar para o MPS, a minha vida, tanto profissional quanto pessoal, deu uma reviravolta. Por quê? Porque a partir das dicas, das orientações da Vanessa, do conhecimento que ela traz pra gente dentro da plataforma MPS, eu criei coragem de abrir a minha clínica, divulgar meu trabalho nas redes sociais, ter um maior engajamento no meu projeto, que seria esse, né? Trabalhar com a neuropsicopedagogia,
Então, assim, o MPS trouxe inúmeros benefícios para mim em pouco tempo. E também, com os desafios que são passados, eu conquistei amigos, fiz amigos, parcerias, divulgações e tem tudo dando muito certo. Eu sou muito grata ao MPS, à Vanessa, por nos motivar, por nos orientar e por engajar tanto o time do qual ela cuida com muito amor. Bom, vocês viram, certo? Que provas sociais, que depoimentos com resultados não faltam. Isso porque a gente não colocou nem 20%. Quem ainda não se convenceu pode entrar no nosso canal do YouTube, pode entrar na página do MPS e ver quantos profissionais validam o nosso método. E pensando em tudo que eu compartilhei aqui, vocês devem estar até assustados com o investimento que possivelmente terão que fazer, certo? Para ter acesso a um programa que, assim, não tem preço, ele tem valor. Mas fiquem calmos, fiquem tranquilos que tudo vai dar certo, eu garanto. Então, qual o investimento no programa completo MPS? Vamos lá entender um pouquinho. Primeiro, é importante mencionar a abertura das inscrições amanhã, quarta-feira, a partir das 7 horas da manhã. Então, quem está comprometido e quer aproveitar as condições exclusivas e os facilitadores para entrar no MPS, vai ter que acordar cedo amanhã, hein? Já é um teste aí de comprometimento e de motivação. Então, das 7 horas da manhã até as 13 horas, tá, da tarde, do dia 6 de dezembro, e aproveitando esse momento de Black Friday, porque não foi o valor das últimas turmas, tá? Estamos facilitando final de ano, aproveitando todo esse entusiasmo da Black Friday e também o intuito de poder alcançar mais profissionais para essa transformação. O valor do MPS amanhã, das 7 horas até as 13 horas, R$ 797. Se a gente for parar para pensar, dividir esse valor em 12 vezes, que é a possibilidade que vocês têm, e também que é o tempo de acesso ao programa, então encarar esse investimento como uma mensalidade, ok, do programa, a gente vai pensar em um valor de R$ 66 por mês, tá? Então, parem para pensar. R$ 66 por mês para transformar a sua vida, a sua carreira. Lembrem-se daquela perguntinha. E daqui 5 anos? E daqui 10 anos? O que eu pretendo da minha vida? Será que não vale fazer esse investimento por mês para eu alcançar a minha estabilidade financeira, a minha liberdade, qualidade de vida, fazendo o que eu amo, o que eu gosto, o que é o meu propósito de vida? E além disso, se a gente for pensar por dia, é um investimento de R$ 2,21 por dia. R$ 2,00. Nem um cafezinho mais custa R$ 2,00. Então, ou seja, é irrisório o valor que nós estamos oferecendo, pensando no poder de transformação que o MPS proporciona. Quem não aproveitar a oportunidade e entrar depois das 13 horas, tá? Passa a pagar o valor do segundo lote, que também é um valor muito, assim, irrisório perto da transformação do MPS, que é de R$ 997. Pensando em uma mensalidade de uma formação continuada, de um programa, pensem numa pós-graduação. Vocês vão pagar R$ 83,10 por mês. E por dia também, R$ 2,76. Ou seja, é irrisório o investimento, pensando, mais uma vez, em tudo que o MPS vai proporcionar. E após as 23 horas e 59 minutos, não temos mais desconto, ok? Então, quem entrar após esse horário vai pagar R$ 1.297, certo? Então, mas é claro que vocês que estão aqui vão aproveitar e já vão entrar logo às 7 horas da manhã para aproveitar esse valor
que não vai se repetir, certo? Não terá replay. A partir de as próximas turmas, o valor será reajustado novamente. E, além disso, não para por aí. Nós temos os bônus, certo? Quem fizer a inscrição e entrar para o time MPS no primeiro dia da abertura das inscrições, tá? Vai receber 2 bônus incríveis, que é o curso de funções executivas da teoria à prática e o curso Avaliação de Linguagem e Funções Executivas em Crianças, tá? O famoso livro verde. Ou seja, cada curso desse, em média, está sendo vendido por R$ 397, por aí. E vocês vão levar isso como bônus. Ah, Vanessa, mas não tem aula de funções executivas no MPS? Claro que tem, tá? O tempo todo eu vou falar de funções executivas dentro do MPS. Mas aqui são 2 bônus para aprofundar ainda mais, certo? Nesse conteúdo que é primordial para qualquer queixa, para qualquer hipótese diagnóstica que vocês vão lidar na prática clínica. Por isso que esses bônus têm um sentido. A gente não está liberando esses bônus por liberar. Tem toda uma estratégia por trás deles. Por quê? Funções executivas é um conceito que precisa ser dominado. E é um conceito polimórfico, ou seja, muito complexo. Por isso, quanto mais conteúdo, mais combustível, mais embasamento a sua prática clínica, pensando na avaliação e na intervenção. Certo? Então, não dá para perder essa oportunidade. Entrar logo no primeiro horário para investir um valor irrisório em relação à transformação e aproveitar esses bônus. Não terminamos ainda. Antes, vamos ver o depoimento da Selene. Olá, meu nome é Selene, eu sou psicopedagoga e neuropsicopedagoga. E eu acompanho o trabalho da Vanessa há algum tempo pelo Instagram, já fiz alguns cursos com ela, e quando ela lançou o programa MPS, eu quis participar por já conhecer essa forma de trabalho dela, por já gostar da dinâmica, da didática, da forma que ela entrega o conteúdo, não só de forma rasa, mas buscando com que a gente sempre se aprofunde. E a gente que está na psicopedagogia precisa sempre se atualizar, buscar novos conhecimentos, novas técnicas, e o MPS ele auxilia muito nisso. Então, não só para quem está iniciando a carreira agora, tem sim toda a base lá dentro da plataforma, mas você também encontra protocolos novos que estão surgindo no mercado. Você também tem contato com outros profissionais de outras áreas nas aulas ao vivo. Então, nós já tivemos aula com fono, com neuropsicólogo, aprendemos a interpretar ali os exames que acabam chegando até as nossas mãos através dos pais. Tem também um grupo no Telegram que a gente troca conhecimento, troca experiência com outras colegas de trabalho. A Vanessa é sempre muito presente nesse grupo. Então, assim, a gente não precisa caminhar sozinho, né? O trabalho em consultório, ele é muito solitário para quem trabalha em consultório particular, né? Mas não precisa ser assim. Você pode ter toda uma rede de apoio, profissionais que estejam com você ali diariamente e acaba sendo mais fácil essa caminhada. E agora, a Valéria. Olha que registro para aquecer o coração. Muito orgulho por estar aqui, Vanessa. Não me canso de agradecer pela oportunidade em ter conhecido o seu trabalho. Pois se não fosse por ele, eu já haveria desistido há um bom tempo. Cada aula que vejo me inspira a ir ainda mais em busca de conhecimento. E vejo o quanto tenho me despedido de uma Valéria insegura sem saber por onde ir. Todo o seu trabalho é mais que um norte, mas um caminho iluminado para um trabalho com excelência. Deus retribua grandemente. Obrigada por tudo. Muito bom. Então, abertura das inscrições, tá? Amanhã, quarta-feira, às 7 horas. Quem tiver qualquer dúvida, pode mandar aqui no chat, que nós vamos respondendo, vamos
atendendo individualmente, para vocês terem bastante tranquilidade do investimento que vocês vão fazer. Mas eu garanto, tá? É um investimento que quem entrar com comprometimento, com consistência, em meses já está alcançando resultados. Mais algumas dúvidas vocês podem também retirar analisando a página do MPS, mps.vanessazito.com.br. Lá vocês têm acesso a todo o conteúdo que já foi falado por aqui, a mais depoimentos, aos valores, horário de abertura. Muito importante também consultar essa página. Agradeço imensamente quem ficou comigo até agora. Quero saber quem já está decidido a entrar no MPS. Comenta aqui no chat para mim. E eu espero vocês, a partir de amanhã, para fazer parte do meu time, do time MPS. Mais uma vez, muito, muito obrigada. Foi um prazer e uma delícia estar com vocês nesses 2 dias. Um beijo.